Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico, capítulo 1 ao 4. Na leitura anterior, no capítulo 39 de Êxodo, são concluídas as vestes sacerdotais conforme as instruções divinas dadas a Moisés. No capítulo 40, Moisés finalmente ergue o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês, colocando cada peça em seu devido lugar e ungindo com óleo sagrado. Após isso, a glória do Senhor enche a tenda, demonstrando sua presença entre o povo de Israel. A respeito do livro de Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia e do Pentateuco. Os judeus consideram até o coração da lei, exatamente porque fica bem no centro dos 5 livros. Ele foi escrito tradicionalmente por Moisés e serve como um manual de santidade para o povo de Israel, detalhando leis e regulamentos sobre os sacrifícios, pureza, sacerdócio e festividades religiosas. O nome do livro de Levítico em hebraico é Vaikra, que significa e chamou, que é justamente a primeira palavra, que nós vemos no livro. O livro começa no versículo 1, dizendo assim: E chamou o Senhor a Moisés. Esse título é interessante porque ele reflete o tema central do livro, que é justamente a chamada de Deus para o povo de Israel viver em santidade e também obedecer às suas leis, às suas instruções, especialmente no que diz respeito ao culto, aos sacrifícios e também à vida comunitária. Na Bíblia cristã, o nome Levítico deriva do grego levitikon, que é mais comum, destacando o papel central dos levitas e dos sacerdotes na execução dos rituais e na mediação entre Deus e o povo. Em Levítico capítulo 1, nós temos uma descrição sobre a oferta queimada ou o holocausto. O holocausto era um sacrifício de dedicação total, onde o animal era completamente queimado, simbolizando a entrega total do adorador a Deus. Também servia como expiação geral pelos pecados. Esse sacrifício mostra que o acesso a Deus requer devoção completa e reconhecimento da necessidade de expiação. Animais como touros, ovelhas, cabras e pombos eram usados dependendo das posses do ofertante. O ritual incluía a imposição de mãos sobre o animal, que simbolizava uma transferência de culpa. Havia o abate e a queima no altar. Sacrifícios de animais eram comuns no Antigo Oriente Próximo, mas o sistema israelita era único porque tinha uma ênfase principal na santidade e na expiação. Em Levítico capítulo 2 nós temos outro tipo de oferta, que é a oferta de cereais. Essa oferta de cereais era uma oferta de gratidão, reconhecendo a provisão de Deus para as necessidades diárias, como o alimento. Essa oferta enfatiza a dependência de Deus e a santidade no culto, excluindo, por exemplo, o fermento, que é um símbolo de corrupção, e o mel. Alguns acreditam que o mel estava associado a rituais pagãos e também significava algum tipo de corrupção. A oferta consistia em grãos de farinha, azeite e incenso sem fermento ou mel. Parte era queimada no altar e o restante era dado aos sacerdotes. Em Levítico 3 nós temos a oferta pela paz, ou oferta de comunhão. Era um sacrifício de comunhão, celebrando a paz e a reconciliação com Deus e com a comunidade. Parte era queimada, parte era dada aos sacerdotes e parte era comida pelo ofertante. A oferta de paz, ela simbolizava a reconciliação e comunhão com Deus e também com a comunidade. Essa oferta era um sacrifício de comunhão compartilhado entre o sacerdote e o ofertante. E os animais eram bois, ovelhas, cabras,
que eram usados. A gordura e certas partes eram queimadas no altar, enquanto a carne era comida em uma refeição conjunta. Esse sacrifício reflete a importância também das refeições comunitárias no antigo Israel e também no Oriente Próximo. Em Levítico, no capítulo 4, nós temos a oferta pelo pecado, que destinava-se a expiar pecados involuntários ou não intencionais. O sangue do animal era usado para a purificação e partes eram queimadas ou dadas aos sacerdotes. O significado espiritual dessa oferta mostra a gravidade do pecado, mesmo quando cometido sem intenção, e a necessidade de purificação e perdão. Até hoje, algumas pessoas não se dão conta que o fato de nós existirmos e reagirmos em relação a algumas situações, às vezes faz com que nós prejudiquemos alguém. Então, essa oferta pelo pecado mostra humildemente o quanto nós necessitamos da graça de Deus em nossas vidas. O sangue do animal era aspergido no altar, partes eram queimadas, enquanto outras partes eram dadas ao sacerdote. Em Levítico, capítulo 1 ao 4, nós vemos as bases para a compreensão do pecado, da expiação e da santidade. Os sacrifícios prefiguram o sacrifício definitivo de Jesus Cristo no Novo Testamento, visto como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A santidade de Deus e a necessidade de purificação são temas centrais, ensinando que o acesso a Deus requer obediência e reverência. Os sacrifícios em Levítico tinham propósitos específicos, desde a expiação de pecados até a celebração da comunhão com Deus. E, como nós já dissemos, refletem a santidade de Deus e a gravidade do pecado e a necessidade de expiação. Jesus Cristo, e nós podemos perceber, ele cumpre na sua própria vida, no seu sacrifício, todos esses os sacrifícios que eram exigidos pela lei. E o que nós podemos ver é que no contexto cristão, esses sacrifícios são vistos como sombras do sacrifício definitivo de Jesus Cristo, que cumpriu plenamente a lei e trouxe redenção para a todos nós. Que Deus abençoe e que a gente possa refletir acerca da importância de reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados e sermos gratos pelo perdão que nós temos através do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário.